Glória a Deus. Aleluia. Atos 19, versículo 8. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu Santo e bom Espírito. Amém? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os quais fazia isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que havia praticado magia, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos para o versículo 23 agora. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido, quer dizer, tentando convencer, e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Só até aqui, amém? Glória a Deus. Podei vos assentar.
Glória a Deus. Deus, Ele é bom, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui Paulo ele está na sua terceira viagem missionária. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para nós compreendermos o texto, vou falar um pouco a respeito da cidade de Éfeso. Ela era uma das cidades mais importantes à época, no mundo antigo. Primeiro vinha Jerusalém, depois, aleluia, Jesus, Antioquia da Síria, glória a Deus. Paulo pregou ali o evangelho por 3 anos. Pensa um homem corajoso, disposto, que não tinha medo de pregar a verdade. Você sabe que a verdade, ela vem a nos confrontar. E ninguém, particularmente, verdade não quer ouvir a verdade. Mas Paulo não estava nem aí para o que as pessoas, aleluia, ia dizer ou como ia reagir. Paulo, ele tinha uma missão, como eu, você, todos nós aqui temos, que é pregar a verdade, é levar às pessoas o conhecimento da verdade. Porque o próprio Jesus disse que Ele é a verdade. Não há outra verdade fora de Jesus Cristo, meu irmão. Éfeso, ela era uma cidade comercial da Ásia Menor. Mas também Éfeso, ele era a tesoureira, aleluia, e a feira das vaidades. Uma cidade cheia de vaidades, de idolatria, de ocultismo, feitiçaria, tudo isso tinha sobre essa cidade. E tinha uma deusa chamada Diana, como também Artemis, era a deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade. Glória a Deus. E Deus envia Paulo logo para esta cidade. Paulo, ele vai chegar, como nós lemos aqui no versículo 8, a Éfeso, e ele prega 3 meses na sinagoga. Mas lá vai surgir pessoas que não queriam ouvir a verdade. Queria ficar nos seus ritos, queria ficar da forma que eles aprenderam. Eu já vi pessoas dizer, eu aprendi com meu pai, com meu avô, e vou ficar nisso. Não, irmão, irmã, visita que está. Você tem que ficar na verdade. Eu já vi uma prima minha dizer isso para mim. Mas eu aprendi da minha mãe, de meus pais, dos meus avós, e eu vou morrer assim. Só uma verdade, a verdade está em Jesus. Paulo, ele, por 3 meses, ele está na sinagoga, confrontando os seus co-irmãos, os judeus, dizendo que Jesus era o Salvador, que devia vir ao mundo como veio. Para quem não sabe, sinagoga é para os judeus. Uma sinagoga, para ser aberta em uma cidade fora de Jerusalém, como aqui era fora, tinha que ter pelo menos 12 membros, 12 pessoas. E Paulo estava ali pregando, trazendo o conhecimento da ressurreição. Que Jesus veio para um propósito, para salvar todos aqueles que crescem e creem no nome dele. As pessoas acham que Jesus veio para todos, para salvar todos, mas salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Morrer sem Jesus, a pessoa ela já tem um destino certo, meus irmãos. Quem morre com Jesus, ressuscitará com Jesus. Então, Paulo tinha em mente, aleluia, Jesus, algo dado por Deus,
A Bíblia vai dizer em Gálatas 1,15 que Deus separou Paulo desde o ventre da mãe. Porventura Deus não separou muitos desde o ventre das nossas mães? Deus tinha um plano e tem um plano, meus irmãos. Deus tem um plano na vida de alguém que aqui está aqui. Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir essas verdades de Deus. Glória a Deus. Mas Paulo pregou 3 meses e ali houve pessoas que não aceitaram o evangelho. Então Paulo sai da sinagoga. Paulo conhece alguém chamado Tirano, era alguém que tinha uma escola e tinha um intervalo das 11 às 3 horas da tarde. E Paulo ali estava pregando a palavra diariamente. O inimigo das nossas almas, muitas das vezes ele faz coisas para nos oprimir. Mas ele não sabe que Deus, quando ele está no plano, aleluia, se você estava em um caminho, Deus, ele irá lhe abençoar lá na frente, não importa o que o inimigo venha fazer. Paulo estava aqui na sinagoga pregando ao sábado. Os seus irmãos judeus aqui se levantam contra Paulo. Hoje você é crente, somos crentes, muitas das vezes não se levantam avante, aleluia, dentro da nossa própria família. Aleluia, Jesus. Mas, meus irmãos, nós devemos compreender que na palavra de Deus, Deus já nos avisa. Paulo está aqui na sinagoga pregando, ensinando, mostrando a verdade, e ele se opõe, e Paulo sai, e Deus cria um caminho, aleluia, prepara um lugar para Paulo estar diariamente pregando a palavra. Lá era semanalmente, agora diariamente, Paulo está dentro de Efésio pregando a verdade. E dizendo que Deus é bom. E só Jesus salva. Glória a Deus. Paulo falava diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos. De modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Durante 2 anos, aquele povo ali de Éfeso ouviram a palavra do Senhor. Não só a cidade, como toda a província, as cidades circunvizinhas. É como se fosse Irecê, que a cidade é uma cidade onde todas as cidades vai a Irecê. Éfeso é como se fosse uma cidade dessa forma. Todo mundo, quando quer alguma coisa, vai aonde? A Irecê. Éfeso era uma cidade grande, de um porte muito grande, mas lá estava todo tipo de coisa que Deus abomina, que cheira mal às narinas de Deus. Ocultismo, como disse aqui, feitiçaria, idolatria. E Deus coloca Paulo ali para pregar o evangelho. Pensa um homem esforçado, um homem dedicado, deixou toda a sua vida em Israel, em Jerusalém, um homem que falava 5 idiomas, se colocou na brecha, à disposição de Deus. Se por acaso tem alguém aqui que tem a coragem, a disposição de se colocar na brecha e dizer: Senhor, usa mim como tu usaste Paulo. Abrir mão da sua vida, dos seus desejos, das suas vontades. Porque evangelho é isso. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. E achará em Cristo Jesus. Glória a Deus. Primeiro, precisamos perder para depois nós ganhar. Isso na nossa mente humana. Ah, mas eu vou deixar isso, aquilo. Primeiro você tem que perder para depois você ganhar. Primeiro você ouve as boas notícias do Evangelho que chega ao teu coração, para que você possa ser liberto. Essa era a missão de Paulo em Éfeso. Glória a Deus.
E ali Deus fez grandes prodígios, grandes milagres, pois todos ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. No versículo 11 vai dizer: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. Está aí, né? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. Um detalhe para vocês nessa noite: muitas das vezes, nós queremos começar aí, pelo milagre. Não, tem que começar como Paulo fez aqui, abrindo mão das suas vontades, dos seus desejos, para servir a Deus. Paulo se coloca à disposição, na brecha, para que Deus possa usar. Aí Deus, aleluia, faz o que nós vemos aí. Deus, pelas mãos de Paulo, faz milagres extraordinários. Um detalhe: Paulo está em Éfeso. Paulo não tinha como estar em todo lugar. As necessidades eram grandes. Então, muitos levavam aos enfermos os lenços e aventais de Paulo. Sabe o que acontecia? Todos eram curados, libertos. E os espíritos deixavam as pessoas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, aleluia, tem tudo, irmão. Aleluia, para nos dar e para fazer conosco. Basta nós se colocar à disposição de Deus. O detalhe é que muitos não querem, não abrem mão de coisas supérfluas, coisas que são perecíveis, coisas que quando nós partir irá ficar aqui. Muitos se prendem a pequenas coisas. Muitos se prendem muitas das vezes ao marido, ao esposo, a um filho, a uma casa, a um carro. Se prende a coisas que irão ficar aqui. Paulo, ele abriu mão da sua vida, da sua família. Será se Deus usou Paulo ou não usou? Os lenços e os aventais de Paulo, não precisava nem ele ir. Curava, e libertava e salvava. Só, meus queridos irmãos, que alguém viu que no nome de Jesus tinha todo o poder. Os filhos de Cefa, um homem judeu, tinha 7 filhos. Olhando Paulo, ele viu que maravilhas, prodígios e milagres aconteciam. Os 7 filhos de Cefa, sacerdotes, ele era um judeu, morava em Éfeso. Ele foi alguém e disse: em nome de Jesus, aleluia, aleluia, saia espírito. Isso aconteceu? Esses 7 irmãos levaram uma surra de uma só pessoa possuído pelo maligno. Que as pessoas pensam, eles querem fazer amuleto com o nome de Jesus. Vocês já viram? Pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91. Eu oro o Salmo 91, eu oro o Salmo 23. Se não tiver compromisso de Deus, não tem valor nenhum. A palavra nos responde aqui. Eles tentaram falar em nome de Jesus, como se fosse uma mágica, irmão Jó. Em nome de Jesus, saia. Glória a Deus. Sabe o que vai dizer esse espírito? Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Um espírito dominava esse homem, possuído pelos espíritos, e chegou a dar uma surra nesses 7 irmãos, filhos de Cefa, um sacerdote. As pessoas pensam, aleluia, que falar em Jesus
aleluia, vai adiantar sem ter uma aliança, um compromisso. Não adianta, não tem valor nenhum, não tem poder nenhum estar em casa com a Bíblia aberta, no Salmo 91, Salmo 121, Salmo 23. Não tem nenhum valor. Estamos falando de um povo judeu, filho de um sacerdote, aqui em Cefá. Eles ouviram, eles perceberam o que Deus fazia pelas mãos de Paulo, milagres, prodígio, e viram que até os aventais, o lenço de Paulo curava e libertava. Eles viram, se Paulo faz isso, em nome de Jesus, nós vamos fazer. Engano. E foram e levaram uma pisa, uma surra. O Espírito vai a dizer, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Oh, glória! Então não adianta estar em casa, a Bíblia aberta. Dá uma olhadinha nos meninos, por favor, aí, que agora na palavra precisamos. Acalma os meninos, um de vocês aí, gente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vocês já ouviram isso? Ah, mas minha Bíblia está aberta em Salmo 91. Não tem valor nenhum. Não tem poder nenhum. O irmão Lérico chamou um hino, vocês lembram aqui? Sobre a videira. Nós somos a videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se nós não estivermos conectados, ligados, não tem seiva, não tem poder, a palavra. Mas na vida nossa tem poder. E nós não podemos fazer isso como crente. Usar essas artimanhas, esses amuletos, deixar a Bíblia aberta. Não. Isso se chama de amuleto. Nós, aleluia, confiamos em Jesus, que é poderoso para nos libertar. Nós não fazemos isso. Tem algum crente que faz isso? Ah, minha Bíblia vai ficar aberta em Salmo. Não precisamos disso, meus irmãos. Isso é amuleto. É como se fosse usar algo para sorte. A nossa sorte já está em Jesus. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Então Paulo estava ali em Éfeso. Aleluia, Jesus. E Deus fez grandes coisas. Éfeso era uma cidade grande. Glória a Deus. Para quem não sabe, na live, vê todo esse barulho aí na live. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Éfeso era uma cidade que tinha... Isso varia, quando a gente vai buscar na internet, de 400 mil pessoas a 450. Tem uns que falam até 600 mil pessoas. Mas eu fico com 400 mil pessoas. Imagina, uma cidade que dá mais o quê? 6 vezes Irecê. Só a cidade de Éfeso, onde concentrava toda a Ásia Menor, vinha para Éfeso. Todo o povo ouviu falar de Jesus. E quando ouviu falar que no nome de Jesus havia poder, havia salvação, quando eles ouviram falar que no nome de Jesus estava acontecendo obra extraordinária, aleluia, todo o povo vinha às praças e queimava seus livros. Aleluia, Jesus. Porque eles viram que as suas obras eram as más. Versículo 17 vai dizer assim, ó. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, depende da Escritura, vai dizer, as suas obras más. Ocultismo, feitiçaria, idolatria. Isso trouxe uma grande confusão dentro da cidade de Éfeso. Paulo continuava pregando a verdade. E vai se levantar um homem chamado Demétrio,
onde Demétrio ele era um dos que fazia, aleluia, Jesus, as imagens da deusa Diana. Ele vai dizer para os seus conservas ali: olha, depois que este homem veio a Éfeso, as pessoas estão deixando de ir ao templo, a deusa Diana, para ir a Paulo, ao Deus desse Paulo, que ele está pregando, dizendo que há ressurreição dos mortos e que há salvação em Jesus. Então houve uma grande confusão na cidade. Glória a Deus. E o povo, os olhos estavam se abrindo. Essa palavra vai abrir os olhos de muitos nesta noite aqui. Não só os que estão aqui, como os que estão na live. Demétrio vai dizer: olha, Paulo está dizendo que aquilo que nós fazemos com as nossas mãos não são deuses, mas que só há um Deus que está no céu. Glória a Deus. E a verdade, só há um Deus, o Deus que está no céu, meus irmãos. Glória a Deus. Também muitos dos que havia praticado magia, reunindo seus livros, os queimava diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Os livros chegavam a ser a um valor de 50.000 denários. Para quem não sabe, um denário era um dia de um trabalhador à época. Imagina quantos livros não foram queimados, quantas pessoas não estavam enganadas na Ásia, ali em Éfeso. Mas quando o Evangelho chega, quando a luz chega, as trevas têm que dissipar. Tem que sair, tem que desaparecer. Queimaram todos os livros. Bem assim nas nossas vidas. Quando Jesus chegou a mim e a você, cria-se uma imposição. Já perceberam? Fulano, depois que se tornou crente, quer ser bom, quer ser melhor, não se mistura, não se ajunta. Isso faz parte do Evangelho. Porque Paulo estava na sinagoga pregando, muitos não receberam, Paulo saiu. E Paulo foi pregar para aqueles que estavam na escola de Tirano. Vai dizer que todos os dias ele pregava o Evangelho. Só há libertação, só há transformação através do Evangelho. Cristo, ele liberta. Cristo, ele cura. Cristo ainda faz milagre, meus irmãos. Mas os milagres, não é os milagres que traz salvação. Os milagres nos apontam para Cristo, para que nós venhamos conhecer a Cristo, a verdade. Não adianta eu receber um milagre e eu abandonar Cristo. Glória a Deus. Os milagres é bom, mas melhor é Cristo Jesus. Porque esse corpo meu e seu irá desfazer. Mas se nós crermos na palavra, aleluia, nós iremos morar com Cristo Jesus. Estaremos ao lado do Pai. Aleluia. Glória a Deus. O tumulto foi grande ali, meus irmãos, em Éfeso. O tumulto foi tão grande que Demétrio, glória a Deus, ele vai dizer assim, ó: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucros aos artífices. Isso é uma profissão, fazer, glória a Deus, é uma profissão que eles tinham ali. Era uma cidade que tinha um grande fluxo de pessoas.
Ali eles tinham a deusa da fertilidade. Ali era a deusa da prosperidade. Porventura, irmão, já não tem pessoas hoje da mesma forma, buscando só prosperidade. Mas Paulo vem pregar totalmente diferente. Glória a Deus. E esse Demétrio, ele fica preocupado. E ele vai dizer assim, no versículo 25, convocando juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade, todos sabem o que é prosperidade? Vem deste ofício, dessa profissão. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadindo, quer dizer, tentando convencer, trazendo luz para que as pessoas venham a conhecer a verdade. Ele está dizendo a eles, essas pessoas estão indo a Paulo, estão deixando o templo da deusa Diana. O que será de nós? Nós cairemos em descrédito. A deusa Diana cairá em descrédito. Quer dizer, a nossa profissão vai deixar, aleluia, irá até acabar. Se nós não pôr um fim, se nós não agir. Aí houve um grande tumulto ali naquela cidade ali. Mas eles não estavam preocupados, Demétrio, os outros artifícios, com pessoas. Eles estavam preocupados com aqueles que eles faziam com a mão deles. Onde eles ganhavam dinheiro, ficaram ricos. E eu procuro para vocês, continua do mesmo jeito ainda os dias de hoje. O templo da deusa Diana, frequentada pelo povo. Pense agora, vocês lembram de alguma coisa? Não, quando eu estou pregando do templo da deusa Diana. Remete a quê a vocês? Tem muitos saindo para lá e para cá, buscando Deus, em lugares onde Deus não está. Sabe onde Deus está? Lugares como esse aqui. Pregando a verdade, pregando o evangelho, trazendo esclarecimento às mentes. Primeiro, Deus esclarece. Primeiro, Deus usando Paulo na sinagoga, depois na escola de Tirano, acontece os prodígios, acontecem os milagres. Os lenços e aventais de Paulo, era tanta gente doente em Éfeso que levavam e eram curados e libertos. Primeiro Deus traz às pessoas o conhecimento do evangelho. Depois Deus faz aquilo que Ele quer, que Ele lhe apraz, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. O que cabe a mim e a vocês aqui é servi-lo a esse Deus que Paulo está pregando aqui. Trazendo a verdade, ao conhecimento, às mentes. E para dizer nesta noite, só Jesus salva. Não há salvação fora de Jesus. Estava aqui em Éfeso a deusa Diana, a deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade, as coisas terrenas, as coisas materiais, que irão ficar aqui. Mas Paulo pregava algo que está além daqui, algo que nos levará para o céu. Glória a Jesus. Mas Demétrio estava preocupado com a prosperidade que trazia, o engano que trazia a cidade. E Deus operou grandemente em Éfeso. Deus fez grandes maravilhas. Se vocês for olhar em Apocalipse, vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Glória a Deus. Nasceu aqui uma grande obra, através do esclarecimento do Evangelho, nascerá uma obra na vida de alguém aqui, por essa palavra aqui. Hoje você está sendo esclarecido, esclarecida. Só há uma verdade, só há salvação em Jesus.
fora de Jesus, aleluia, é só condenação. Mas nós queremos que você seja salvo. Que você possa, mediante essa palavra, entregar sua vida a Jesus. Há demais coisas, segundo o querer de Deus, a vontade de Deus, Deus pode fazer, segundo a sua vontade. Esta é a palavra que Deus trouxe aqui, meus irmãos. Paulo em Éfeso, pregando o Evangelho, esclarecendo a respeito do reino de Deus, que está sobre toda a terra. Estamos pregando nesta noite aqui, sobre o reino de Deus. Estamos pregando as boas novas. Leve as boas novas para a tua casa, para a tua família, e diga que só Jesus salva. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém?